Quando eu era criança, minha mãe já dizia: meu filho, você vai ver coisas. Mas eu jamais poderia imaginar que eu veria isso que eu acabei de assistir. Centenas e talvez milhares de pessoas no Brasil tiveram suas vidas destruídas, foram colocadas em inquéritos, tiveram suas redes sociais derrubadas por pedir exatamente isso que um jornalista renomado da Globo acabou de pedir. O que ele acabou de falar colocou muita gente mesmo censurado, com redes derrubadas, em inquéritos. Por isso eu não estou entendendo o que está acontecendo. Você conhece esse cidadão aqui, com certeza, né? O Merval Pereira. Esse aqui, Merval Pereira, é um tradicionalíssimo jornalista da Globo. Ele está na Globo há décadas. E não só isso. O Merval Pereira, que é esse aqui, ó, vou trazer aqui para você. Ele é hoje do Conselho Editorial do Grupo Globo, membro da Academia Brasileira de Letras, Brasileira de Filosofia e de Ciências de Lisboa. Ele é Conselho Editorial do Grupo Globo. Ele participa também de um programa na rádio CBN, tá? Antes de mostrar, isso que é importante. Ele já foi premiado pelo Lula. Já foi premiado. Escuta isso aqui que eu tô te falando. Esse cara já foi premiado pelo Lula. Lula entrega prêmio ao jornalista, aqui, ó, Merval Pereira, em homenagem à ABL. Então nós não estamos falando de um jornalistazinho qualquer. Pronto, dito isso, eu quero que você veja agora a participação do Merval Pereira na rádio CBN. Vamos lá. A nossa colega Malu Gaspar publicou no blog dela que o ministro Alexandre de Moraes teve pelo menos 5 encontros com o presidente do Banco Central, o Galípolo, para encontros nos quais o ministro Moraes falou ou fez pressão a favor do Banco Master, Merval. É bastante grave, né? É gravíssimo, é gravíssimo. É gravíssimo e isso tem que ter um limite, né? Tem que ter um fim. Esse é o Merval Pereira, jornalista da Globo, do Conselho Editorial da Globo. Escuta. Porque a cada revelação que aparece sobre interesses privados envolvendo decisões do Supremo, perde-se a credibilidade, né? O Supremo vira um objeto de desconfiança do cidadão. E na medida que o ministro Alexandre de Moraes não nega oficialmente, formalmente, que a sua mulher recebeu mais de 30 milhões de reais no ano, 50 milhões, sei lá quanto, para trabalhar pelo Banco do Borcaro, que ele ligou 5 vezes e convocou o presidente do Banco Central uma vez para um encontro pessoal, presencial, e para trabalhar a favor do Banco do Borcaro. Isso vira uma coisa absurda, vira uma razão de impeachment, vira uma crise política. Então ele tem que se pronunciar. Vira uma razão de impeachment. É impressão minha ou o Merval Pereira acabou de pedir um impeachment do Alexandre de Moraes? Tem que provar que não é verdade, tem que recusar isso de maneira veemente, porque ele perde completamente a credibilidade. Peraí, o cara que mandou prender Bolsonaro, censurar centenas de pessoas, abrir vários inquéritos legais, perdeu a credibilidade para você agora, Merval? Com a divulgação de uma história dessa, né? A Malu Gaspar, ela obviamente com o seu profissionalismo, o blog procurou tanto o ministro Alexandre de Moraes quanto o presidente do Banco Central para comentar essas informações e nenhum dos dois quis comentar, Merval. E a Malu, ela tem uma tradição de bem informar, né? Ela é uma jornalista muito bem informada, muito séria, e ela não publica coisas levianas. É uma coisa que realmente, quando ela publicou o valor da prestação que o Borcaro, o Banco Master, pagava ao escritório da mulher do ministro Alexandre de Moraes, foi com detalhes, né? Foi com detalhes que não foi refutada por ninguém. Pois é, até agora nós temos a Malu Gaspar da O Globo, agora o Merval Pereira do Conselho Editorial do Grupo Globo, falando em impeachment do Alexandre de Moraes, que o Moraes perdeu a credibilidade por causa desse caso do Banco Master, contrato com a esposa dele de 129 milhões sem escopo, depois ele indo lá e agindo em favor do Banco Master, pedindo para o Banco Central agilizar aí o processo de compra do banco do Banco Master pelo BRB. Isso já não é impeachment mais. Nós já passamos do impeachment. Isso aqui já está se constituindo um ambiente com provas e evidências favoráveis à prisão. Aí eu te pergunto, como é que prende uma pessoa que tem a caneta de prender todos? Como é que faz isso?
Eu não sei, eu só sei que ele tem um inquérito contra mim. O certo seria eu ficar calado e não falar nada, mas, meu amigo, nossos filhos vão viver num país onde um cara que domina tudo. Até o jornalista da Globo tá pedindo. Cara, eu não sei não, mas eu acho que o sistema tá começando a entender que tá na hora de se desfazer do Moraes e vai vir com tudo pra cima dele agora. Porque eu nunca imaginei ver isso de jornalistas da Globo. E tá vindo. Então nós já estamos tendo aí resultados de votação no painel que me anima muito. Que está me trazendo esperança ainda para 26. Mas de impeachment, senadora? A sua esperança, a sua esperança é de impeachment? Claro, deixa eu falar uma coisa. Isso aí é interessante, a gente já não estava mais contando com isso, não. Esses movimentos de Alexandre, se ficarem confirmados, e essa confirmação pode estar nos documentos que estão lá guardados na sala do Davi Alcolumbre, se ficar comprovado que ele pressionou a Polícia Federal, que ele pressionou o Banco Master, que ele pressionou o Banco Central para beneficiar o Banco Master, é inadmissível que ele não seja impeachmentado. Porque a sociedade vai cobrar. Porque nós estamos diante de um escândalo. Sabe por quê? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Atenção, eu sempre falei sobre isso. Não é poder. É dinheiro. Isso. A gente tem que entender. Exatamente. Que nós não vamos derrubar a esquerda por ideologia. Esqueçam, gente. Eles têm narrativas para aborto. Eles têm narrativa para ideologia de gênero. Eles têm narrativa para golpe. Nós só vamos derrubar a esquerda no ponto mais fraco deles. Qual é o ponto mais fraco? Dinheiro. Dinheiro e corrupção. E este episódio do Banco Master pode ser a materialização de tudo que nós estamos falando. Para você ter uma ideia, Luci, eu sou autora de mais de 145 pedidos de informações, requerimentos de informações sobre corrupção neste governo. São inúmeras, gente. Vou dar um exemplo, Correios. Não sei se vocês sabem, está acontecendo dentro do Senado Federal uma mini CPI do Correios. Porque nós temos a CPI, temos a CPMI e nós temos um outro procedimento que nós chamamos de mini CPI, que se chama Proposta de Controle e Fiscalização dos Correios. Vocês não têm ideia o que nós estamos descobrindo de fraude e corrupção nos Correios. Então, todas as estatais nós estamos investigando. Sim. Eu e um time muito querido dentro do Senado, nós estamos todos os dias. Nós estamos olhando licitações, editar de licitação. Nós vamos pegá-los no ponto fraco deles, corrupção. E aí é possível que nesse episódio se descubra que Alexandre de Moraes não era ideologia, era dinheiro. E aí, gente, com certeza, aqueles senadores que são movidos por ideologia, a democracia, vão descobrir que caíram num grande conto, que estavam sendo usados porque o alvo, o objetivo era dinheiro, poder e dinheiro. Ó, um contratinho de 129 milhões. Carol, você é advogada. Eu fui advogada há muitos anos. Você sabe que passa do normal, uma pessoa ter um contrato de 3 milhões e 600 mil por mês. Por mês. Gente, e quando você vai ver que tipo de ação ela está defendendo para ganhar 3 milhões e 600 mil, é um processo de calúnia e difamação. Gente, cadê o OAB? Cadê o OAB contrato aberto com relação a isso? Todo mundo em silêncio. Então, este episódio, se a gente souber, Carol, conduzir de forma madura, e nós vamos precisar estar equilibrados, todos nós, e provar que a maioria dos senadores que estavam lá por ideologia foram usados e que o problema é dinheiro, o alvo é dinheiro e corrupção. Senadora, é maravilhosa, eu bato nessa tecla aqui no programa todos os dias. Não existe, eu falo isso, repitam comigo, crianças, não existe um contrato falar desses assuntos, como esse. Bora continuar, tá indo muito bem. Junta com áudio aberto.
Vamos lá. Não existe um contrato de 129 milhões da forma como existe o da doutora Viviane Barsi, né? Um contrato genérico de consultoria jurídica, quando você vai lá exatamente pesquisar, como a senhora mencionou aí, só tem um processo, eu tinha visto na imprensa em algum lugar que eram 3, quando vai pesquisar não tem nenhum processo que compense esse valor. Uma coisa é um advogado que está defendendo uma causa de bilhões e ganha uma porcentagem desse valor, mas não é o caso da Viviane, mesmo assim não ganha 129 milhões, então não existe dentro da advocacia um contrato dessa magnitude para ela simplesmente constar ali como se ela fosse a head, né, a gerente geral do jurídico de todo o banco e cuidasse de todos os processos do Banco Master. Mesmo assim, 129 milhões seria um valor completamente irreal. Então, é exatamente esse meu ponto, senadora. Por que né, a gente primeiro assistiu isso e agora vem assistindo, então, esse furo de reportagem da Malu Gaspar? Mas os senadores não tiveram uma reação imediata. Então, assim, estou assistindo a senhora falar, eu já fiz essa pergunta para Rogério Marinho, para o Girão, que é um amigo, enfim, para vários senadores que têm... Vários, não é bem, né? Alguns poucos senadores que têm a coragem de botar o dedo na ferida, como a senhora coloca, né? O senador Isalci esteve aqui com a gente essa semana e falou que o tamanho da oposição é 26, ou seja, não é nem esses 31, 32 que a senhora mencionou aí no começo, que é a quantidade de senadores que não tem o rabo preso. E aí eu fico vendo esse tipo de votação, como a dosimetria, que foi a 41 senadores, fica essa pergunta: isso daí é o centrão que está com medo da opinião pública, e a gente sabe que eles recebem para isso, emenda parlamentar, enfim, todos os mecanismos que a gente tem ali para que os senadores votem de acordo com os interesses do sistema, ou tem algum interesse por trás disso. A dosimetria foi costurada a 4 mãos com o Supremo Federal, a gente sabe disso, com o Supremo Tribunal Federal, a gente sabe disso. A gente lutou por anistia ampla, geral e restrita, e veio esse Frankenstein aí. Esses senadores, eles estão apoiando porque já estavam de acordo com o STF? Qual é o sentimento em relação a essa virada de chave? Carol, tem sido o convencimento. Sentar com senadores, ler documentos e fazer o convencimento. 2023, todos os senadores que votaram a favor lá naquela famosa CPMI terrível do 8 de janeiro, tinham certeza do golpe, tentativa de golpe, e o que se mostrava levaram eles, inclusive alguns, a erros. A partir dali, nós tivemos um papel, e alguns senadores, muito de forma silenciosa, de sentar com os colegas e mostrar documentos. Por exemplo, mostraram uma foto de uma idosa de 70 anos com uma Bíblia e o percurso que ela fez entre o acampamento e a esplanada, e que ela não tinha nem entrado no prédio e ela estava condenada. Então nós tivemos um papel aí nesses 2 anos de sentar com os colegas e de fazer o papel de convencimento, de chamar os colegas na intimidade e dizer: olha, tem alguma coisa errada. Outra coisa também que aconteceu no Senado, Carol, essa turma que eu faço parte de senadores de oposição, nós tomamos como decisão de não ficarmos na tribuna lacrando, gritando, berrando. Parabéns. Nós fomos mais para uma questão técnica. Eu posso fazer um adendo aqui? Eu quero aqui bater palmas, porque é uma crítica que a gente faz muito aqui no programa, senadora, que a oposição adora pegar o vídeo aqui, ó, fulano, desculpa a palavra, é filha da puta. Isso aqui não é política. Isso aqui não resolve. O que resolve é a arte do diálogo. É a palavra utilizada aqui pela senadora como convencimento. E o convencimento você faz com todo mundo que está no jogo. Sim. A senhora tem que conversar com todos os senadores, sejam de esquerda, né? Pessoas que às vezes, do ponto de vista ideológico, não têm afinidade, mas é o voto.
Então é por isso que, por exemplo, a senhora conseguiu aprovar o requerimento de quebra do sigilo. Se fosse uma pessoa odiada dentro do Senado, se fosse uma pessoa vista como ultra polêmica, como infelizmente muitos políticos de direita hoje são vistos dessa maneira, não conseguem fazer nada. Tá tendo like na rede social. Sim. Né? Tá ali ganhando visibilidade, o vídeo está sendo compartilhado, mas o povo não ganha nada com isso. O que o povo ganha é ter uma pessoa com habilidade política de aprovar um requerimento impactante como esse, porque esses documentos vão ter que aparecer. Sim. Eles podem, por algum momento ali, serem protegidos, mas eles vão ter que aparecer. Então, eu preciso fazer esse adendo, porque a direita brasileira precisa amadurecer, sabe, senadora? Sim. Como a direita demorou para surgir no espectro político, até os eleitores, eles têm muita dificuldade, às vezes, em entender alguns movimentos. O presidente Bolsonaro foi muito criticado, muitas vezes, por esse diálogo. Eu vejo que a senhora é muito criticada por esse. Mas olha só os resultados. Então, gente, vamos dar o próximo passo. A direita só consegue convencer aqueles que ainda estão indecisos se ela entregar resultado real. A lacração funciona para uma bolha, mas para uma outra parte da sociedade não funciona. É com resultado. Então, eu precisava fazer esse adendo aqui, senador, porque eu acho que a senhora está dando uma aula de como ser uma pessoa, um político de direita que traz resultado real, e nós precisamos reconhecer isso. Ô, Carol, deixa eu dar um exemplo, que aí eu acho que vai tranquilizar um pouco o seu coração e tem muito a ver com o que a Lucy falou aqui agora. Marco temporal. É uma matéria que a direita tem ali como uma das prioridades. Como é que nós ganhamos do Senado Federal na votação a semana passada? Ministra Tereza. A ministra Tereza, vocês não vão ver a ministra, a senadora Tereza, nas redes sociais lacrando, na tribuna gritando, mas ela teve 2 anos sentada com os colegas, olha só, levando documentos, levando mapas de área do Brasil, provando tecnicamente, conversando. Qual foi o resultado que surpreendeu a esquerda? Ganhamos com relação ao marco temporal. Vocês não viram Tereza fazer um vídeo lacrando sobre isso? Não. Mas era uma matéria que vocês sabem, que se passasse como a esquerda queria, nós teríamos uma grande tensão na sociedade. Sim. Cidades inteiras poderão desaparecer por causa do marco temporal. Vocês sabem disso, mas a ministra Tereza teve um papel de 2 anos, caminhando, 2 lendo. anos. Ela chegava para os colegas e dizia qual é a dúvida, em qual área você tem a dúvida. Ela vinha para o gabinete do colega com material. Ela foi ao Supremo, ela foi conversar com os ministros do Supremo. Então, assim, nós temos também um papel extremamente importante nessa questão do convencimento. Por exemplo, gente, tem matérias no Senado que eles não discutem mais sem nos ouvir. E me desculpa aqui trazer um pouco da minha falta de modéstia, mas nenhum senador discute sobre infância hoje sem ouvir a senadora Damares. Mesmo o senador da esquerda mais radical. Olha só que... Eles não falam sobre criança. Por exemplo, um Randolph não fala sobre criança sem chamar Damares. Um Contarato não fala sobre criança sem falar com Damares. Isso se chama poder. Inclusive, eu sou relatora de projetos de lei que Randolph é autor e que ele pediu para mim relatar. Olha aí, gente. Porque o tema infância, eles entendem que eu tenho conhecimento da matéria. Isso, gente, é um trabalho... E sei que está todo mundo agoniado. Vocês querem mais, mas nós estamos tendo vitórias pontuais. Essa do Banco Master é uma vitória pontual da oposição. E essa situação que envolve o Banco Master, ela pode passar o Brasil a limpo. O que vamos ter que fazer agora, Carol? Equilíbrio, dar passos decisivos. Nós vamos precisar contar aí com todo o nosso apoio da nossa turma da direita. Atenção, turma da direita, mais do que nunca nós vamos precisar de vocês. Vamos esquecer um pouco as brigas. Por exemplo, cara, pelo amor de Deus. E eu preciso falar isso, e eu tenho idade para falar isso. Eu estou no caminho há mais de 40 anos. Quando eu pergunto onde todo mundo estava, em 89,
quando eu já estava falando sobre aborto e ideologia de gênero em 89, 90, 91. Eu tenho uma história, a Júlia, que é de Brasília, conhece a minha história nas pautas. Mas nesse exato momento que a gente mais precisa de apoio do nosso segmento, é onde mais apanha. Eu tive que fechar as minhas redes sociais. É um absurdo, Sabe gente. por quê? Porque eu estou sendo massacrada, porque eu declarei que oro e amo a senadora Elisiane. Peraí, gente. Para além de senadora, eu sou pastora evangélica, eu sou cristã, eu tenho a Bíblia como regra de fé e prática. E na minha Bíblia manda orar pelos inimigos. Isso. A minha Bíblia manda ter paz com todos. São 3 anos que eu estou nos bastidores. Eu oro sim pela senadora Elisiane. E isso não me faz menos conservadora. Exatamente. Só que eu conheço a senadora Elisiane há 15 anos. Eu conheci ela dentro da igreja. Nós éramos 2 mulheres, por incrível que pareça, lutando contra o aborto e ideologia de gênero pela infância. Há 15 anos, quando vocês nem me conheciam. Eu estava com ela lá no Maranhão lutando pela infância. Aí agora, que eu mais preciso dos conservadores, eu virei a inimiga da direita, porque num evento eu declarei: estou de lado político oposto a você, Elisiane. E estou. Todo mundo sabe disso. Mas eu oro por sua vida e eu lhe amo em Cristo Jesus. Aí como é que a gente consegue? A direita que podia estar agora nos apoiando, eu estou tendo que fechar a minha rede porque eu virei inimiga da direita. Então, o que nós vamos ter que fazer, difícil. Lúcia? É difícil. Programas como esse de chamar, olha, a esquerda está muito unida, mas nós agora temos a oportunidade de mudar a história do Brasil. Se não gostam de mim, esqueçam um pouquinho que não gostam de mim, mas venham com esse time de corajosos que quer... Uma controvérsia envolvendo as mais altas instituições do Brasil. Vamos aos fatos. A polêmica gira em torno de acusações de tráfico de influência e conflito de interesses. O ponto central das denúncias envolve um ministro do Supremo Tribunal Federal e suas supostas ações. Segundo reportagens, o ministro teria se reunido com o presidente do Banco Central para favorecer o Banco Master. Na mesma época, o escritório de advocacia da esposa do ministro mantinha um contrato milionário com o banco. A gravidade das denúncias levou um importante jornalista a afirmar que haveria motivo para impeachment. Em paralelo a tudo isso, o próprio Banco Master entrou na mira do Banco Central por outras razões. O Banco Central iniciou a liquidação do Master, citando irregularidades financeiras na instituição. A história ganha um novo capítulo com a entrada do Tribunal de Contas da União, o TCU. Temos então 2 ações conflitantes: o Banco Central liquidando o banco e o TCU inspecionando essa liquidação. Análises da imprensa sugerem que a intervenção do TCU pode ter um objetivo estratégico. A inspeção poderia criar uma base para que o dono do banco questione a liquidação na justiça. O objetivo final seria reverter as consequências financeiras da liquidação, incluindo o desbloqueio de bens. Este é um caso complexo e ainda em andamento, envolvendo diferentes esferas do poder público. O desfecho dessas investigações e ações conflitantes ainda é incerto e segue em observação.